Bom, tendo feito o nosso desenho, nosso modelo CAD, a gente vai de fato agora para a parte da simulação dessa nossa estrutura composta por dois sólidos. Então, posso fechar o Space Clay nesse momento e volto aqui para a aba aqui do ANSYS. Primeiramente, eu preciso declarar que eu vou usar dois materiais. Então, eu clico duas vezes em Engineering Data para ele abrir a parte de engenharia. Dos dados aqui, como ele chama, dados de engenharia, né? Mas na verdade aqui a gente trabalha com os materiais, tá? Então veja, já está selecionado o Structural Steel, mas eu quero usar também se não me engano era um ferro fundido, exatamente, a alavanca é feita de ferro fundido, então a gente precisa declarar que vai ser usado o ferro fundido também. Então a gente tem aqui, você clica em Engineering Data Sources, e agora a gente tem aqui vários materiais, Composite Materials, General Non-Linear Materials, não é isso, General Materials, materiais gerais. Nessa aba aqui a gente vai encontrar também o ferro fundido. Então veja quais são as opções que a gente tem aqui. Ar, alumínio, concreto, liga de cobre, Gray Cast Iron, então é esse que eu quero usar, é um tipo de ferro fundido. Vamos incluir esse aqui, basta eu clicar nesse mais aqui no Add, e aí ele fica com o símbolo desse livrinho aqui. Então ele entende que tanto o Structural Steel quanto o Gray Cast Iron estão sendo utilizados nesse meu modelo. Nesse ponto a gente pode fechar essa parte de Engineering Data, né? Podemos voltar ao projeto, e aí sim dar aqui um duplo clique na parte de Model, ali de modelagem, para ele abrir o ANSYS Mechanical, né? A parte que a gente está mexendo, digamos assim, o software embutido dentro do ANSYS que permite a gente fazer a modelagem. Esperando ele carregar, ele leva um tempinho para fazer isso. Então veja que nesse ponto ele já armazenou na memória qual é a geometria que ele vai trabalhar, a gente já fez o desenho, e ele sabe também quais são os materiais que ele pode empregar neste modelo, que nesse caso aí são o aço e um tipo de ferro fundido. Eu fecho essa janela que ele sempre abre junto, vou esperar ele finalizar de carregar. E aí a gente vai aplicar essas duas forças que estão agindo na estrutura, e eu quero monitorar também quais são as tensões nesse ponto A, tá? Que eu tenho a solução analítica disso aqui para comparar qual é o tamanho do erro que eu tenho nesse modelo. Então ele ainda está carregando, veja que ele pode ser um pouco lento, né, para fazer isso. Agora foi, né? O nosso modelo CAD era um pouquinho mais pesado dessa vez por ter esses dois sólidos. Então veja aqui que na parte de Geometry ele tem dois sólidos, o tubo e a alavanca. Quando você clica sobre tubo, aqui para baixo a gente consegue ver nessa parte de Material Assignment, qual material está declarado para o tubo. E temos aqui o Structural Steel, então aço estrutural. Ele está entendendo que esse tubo que está selecionado nessa cor, esse verde aqui, esse azul, né, um azul esverdeado, tá como Structural Steel. Mas a gente clica em alavanca, agora está selecionando a alavanca, aqui para baixo a gente vai Material, ele também está como Structural Steel, e eu não quero isso. Basta você clicar nessa seta aqui do lado, e aqui temos a opção do Gray Cast Iron, que seria o ferro fundido. Então aqui eu clico nessa opção, e agora ele entendeu que o tubo é de aço, mas a alavanca é de ferro fundido, tá? Então a parte de materiais, ele está aqui os dois declarados, né? Isso aqui é útil quando você quer ver algumas propriedades dos materiais que você está trabalhando, para ver se está tudo dentro daquilo que você quer trabalhar. E nós vamos aqui agora em Connections, essa parte é importante. Aqui a gente tem Contact Region, então a região de contato. Ele está mostrando para a gente, ele criou essa aba nova porque agora a gente tem contato entre duas estruturas. Ele está mostrando qual é a zona de contato, ó. Ele tem essa Target Body View, a visão do corpo-alvo, que seria essa parte em azul, que está em contato com esse tubo em vermelho. E aqui a gente tem a definição do tipo do contato. E o tipo está como bonded, que seria grudado. Ele já vem nesse por default. Quando as peças estão grudadas, elas vêm nesse bonded. Daí a gente vai considerar essa estrutura como bonded, né? Como se as duas peças estivessem realmente fixas ali uma na outra. Mas no momento para frente aí do curso, a gente vai explorar um pouco mais essas outras opções que a gente tem de contatos. Por enquanto, eu vou deixar o bonded aqui. E agora vem para a parte de mesh. Eu vou gerar uma malha qualquer. Vamos ver que tipo de malha que ele me dá. Então ele deu uma malha ali qualquer, a gente pode dar uma melhorada nisso como a gente já fez em alguns outros exemplos. Eu vou mexer aqui na resolução, eu vou aumentar para 3. E eu vou melhorar um pouco também o Span Angle Center, que é
na parte de curvatura, normalmente vem grosseira, eu quero que ele melhore um pouquinho, vamos para medium, e eu vou dar um update para ele gerar uma malha que seja um pouco melhor do que essa que já veio por default. Então aí está uma malha um pouco melhor, a gente pode ver aqui quantos elementos estão sendo usados, não chegou nem a 3.000 elementos ainda, então está bem dentro da minha capacidade de simulação. E agora a gente vai aplicar as forças e as condições de contorno do problema. Então, a parte de baixo do tubo está engastada, veja que está fixa naquela, parece ali uma base de concreto, não sei que material é. Então a gente vai introduzir isso aqui na parte de Static Structural, clico com o botão direito, Insert, Fixed Support. Eu vou girar aqui usando o scroll do mouse, clico na superfície inferior, Apply, e agora isso aqui está fixo. Clico nessa bolinha para voltar a ter a visão isométrica. Vamos aplicar as forças. Com o botão direito vem Insert, Force, e agora eu vou clicar, selecionar a opção aqui de Vertex, né, para aplicar os pontos, as forças em alguns pontos, nos pontos que eu deixei selecionados, e eu tenho os pontos aqui previamente delimitados no meu desenho. Então eu clico nesse ponto aqui e Apply. A força que estava agindo nesse ponto era essa de 1.500 newtons orientada para baixo. Então venho aqui em Components e eu coloco menos 1.500 no eixo Y. Está ali a força. A outra força é de 1.200 newtons nesse sentido aqui contrário ao eixo Z. Então eu clico aqui com o botão direito, Insert, Force, nesse pontinho aqui, Apply. Venho aqui em Components e é menos 1.200 em relação ao eixo Z. Então tá ali. Então eu posso ver minhas duas forças que foram aplicadas ao modelo. E agora na parte de solução a gente quer ver as soluções. Então venho aqui, eu quero Deformation Total, né, deformação do meu sólido. Quero ver as tensões de acordo com o critério de von Mises. E ainda eu quero ver quais seriam as tensões naquele ponto. Então venho aqui em Probe, tem o Stress. Ele quer saber aonde, né? A gente seleciona aquele ponto que é o ponto A, certo? E ele está dizendo ali que a tensão normal em Y é de 20,4 megapascais. Então quero que ele calcule qual seria a tensão normal em relação ao eixo Y. Apply. E aqui no Result Selection eu posso escolher tensão normal em relação ao eixo Y. Então essa é uma das respostas. Além disso, ele calculou a tensão de cisalhamento no plano XY e deu 14,3 megapascais, né? Seria um estado plano de tensões aí, que você tem tensão normal num eixo de cisalhamento nesse outro plano. Bom, então vamos colocar ali, ó, tensão de cisalhamento XY, 14,3. A gente pode colocar isso aqui como Insert, Probe, Stress, nesse mesmo ponto, Apply. E aqui a gente vai escolher o cisalhamento, que em inglês é Shear, no eixo XY. Feito isso, eu mando resolver o modelo e a gente tem aí os nossos resultados, as nossas respostas. Vamos esperar ele simular. Então ele chegou aí nas respostas, a gente pode ver a deformação total. Eu posso apertar o play aqui, né, para ver a estrutura se deformando. Eu vejo que a ponta da alavanca está se movendo para esse lado aqui oposto ao eixo Z, conforme eu esperava, e também para baixo, né? Se a gente olha ele bem de frente, ó, dá para ver que ela se curva um pouco para baixo, como eu esperava que fosse acontecer, porque tem uma força de cima para baixo em relação ao eixo Y. Então está coerente com a física do mundo real. Eu tenho aqui as minhas tensões. Veja que a tensão máxima desenvolvida foi 249 megapascais, né? Uma tensão aí relativamente alta, bem nesse ponto. Acredito que seja aqui, a gente pode pedir onde é que é. Então está ali mostrando onde está a tensão máxima. Aqui embaixo, ó, olha só. Então esse seria o ponto de tensão máxima que está sendo desenvolvido, o ponto da estrutura que teria que olhar com mais cuidado, né? Vamos voltar para a vista isométrica. E a gente pode ver aqui o nosso ponto. Então nesse ponto aqui, a tensão normal no eixo Y deu 17,167 megapascais. Veja que está um pouco distante ali do 20,4 que o livro deu como resposta analítica. E a tensão de cisalhamento, 12,741. Também está um pouco longe desse 14,3. A gente pode abrir uma calculadora para ver qual é a ordem do erro. Então vamos ver aqui por quanto que ele está errando. A gente teria 20,4, que é o analítico, menos 17,2, vai lá para 17 para arredondar, 20,4 menos 17,17, essa é a diferença, dividido por 20,4,
e ainda posso multiplicar por 100. Então veja, estou com um erro aqui na ordem de 15,8%, um erro bastante significativo em relação à solução analítica. Poderia, claro que foi uma adaptação do livro, né? Essas geometrias da alavanca nem tinham sido dadas. De qualquer forma, isso poderia justificar um pouco do erro que a gente está encontrando. De qualquer forma, a gente poderia revisar nosso modelo, tentar melhorar um pouco a nossa malha. Tudo isso é válido para você ver se conseguiria ter alguma alteração nesse resultado. De qualquer forma, o engenheiro tem que saber nesse tipo de caso que a gente está lidando com um erro da casa aí numa ordem de grandeza de 15%. Ou seja, precisa de um coeficiente de segurança alto nesse tipo de projeto e a tua previsão não está tão precisa assim quanto você gostaria que fosse. Se você não faz essa avaliação com uma solução analítica, você não tem como saber o tamanho do erro com o qual você está lidando. Por isso que essa etapa é muito importante quando a gente está fazendo simulação numérica usando o método dos elementos finitos.